Boa noite, pessoal. Bom, Marcelo, mais uma terça-feira aí para falarmos um pouco a respeito de assuntos vinculados à doutrina. O tema escolhido para hoje foi a desencarnação nesse momento Covid. Existe diferença da desencarnação nesse momento Covid para qualquer outro período? Na verdade, não deveria, mas existe. Infelizmente, existe. Estamos passando por um processo de desencarne coletivo. Esse processo já vem sendo falado que passaríamos por isso desde muitos anos. O processo de desencarne coletivo que se iniciou em 2015, principalmente, a partir de 2015, nós podemos trabalhar como se fosse a ideia da última hora divina do momento de provas e expiações. Não vou entrar em tantos detalhes de por que seria a última hora, mas entendemos essa última hora, esse momento de transição, como uma hora de 57 anos. Me perdoe, de 47 anos. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, nada mais, nada menos que o nosso plano de aposentadoria. Porque o processo de desencarne é um processo tão natural quanto qualquer processo da nossa vida, A gente, em alguns momentos, fica doente. Até aconteceu um fato engraçado uma vez, e depois eu falo a respeito dele, mas a gente fica doente e do nosso processo de adoecimento, nós só esperamos uma coisa: a melhora. Nós temos necessariamente que melhorar. Todo mundo que está doente vai melhorar. Vai melhorar porque o corpo terá resistência o suficiente para vencer aquele processo de doença e se recolocar de forma saudável, ou vai melhorar porque o corpo não vai ter a condição de colocar os seus processos orgânicos novamente todos da forma como teria que funcionar, e a pessoa vai desencarnar. E no processo de desencarne, o espírito será conduzido para um local onde ele vai melhorar. Então, todo o processo de adoecimento, ele só tem um resultado: é a melhora. Existe uma pesquisa que fala que nos últimos 30 anos o índice de suicídio de idosos aumentou em mais de 57%. Porque o idoso, ele muitas das vezes, ele chega naquele período de vida que deveria ser considerado como a melhor idade, mas por falta de planejamento, muitas das vezes planejamento próprio, ou às vezes porque a pessoa passou a vida toda ao lado do companheiro ou da companheira e chegou naquele momento derradeiro ali: poxa, aposentei, vamos viver nossa vida juntos. E aí acontece o desencarne de uma das duas partes, e aquela pessoa nunca se programou para aquela situação. Não, eu queria aposentar, eu queria envelhecer, mas queria envelhecer ao lado do meu companheiro. Agora ele morreu, não sei mais o que eu faço. Ou às vezes ele se sente inutilizado, porque infelizmente a nossa sociedade, muitas das vezes, inutiliza as pessoas que estão na melhor idade, as pessoas que estão naquele momento em que ela tem a maior concentração de sabedoria de vida, mas está ali encostada porque a juventude que vem ocupando esse espaço acredita que não precisa deles, Eu já fui jovem, apesar que ainda estou ali na meia-idade, fazendo a curva do caminho, Mas quando a gente é jovem, a gente acredita que sabe tudo e que não precisa do idoso. E aí a gente não se planeja. E a gente passa a vida sem se planejar, e quando desperta: opa, eu estou aposentando, eu estou chegando no final da minha vida, vou aposentar, vou viajar de moto, vou fazer sei lá o que, e não se planeja, e chega naquele momento
ela não tem o dinheiro que precisava para ter uma saúde de qualidade, ela não tem ideia do que vai fazer com todo o tempo ocioso que antes estava ocupado por uma fonte de trabalho, e o resultado é aquele sentimento de inutilidade que leva muitas das vezes a depressão e a outros problemas relacionados a tal. E o que tudo isso tem a ver com o processo de desencarne? Tudo. Porque o nosso processo de fim de vida, ele está completamente relacionado. Quando eu falo de fim de vida, eu estou falando de vida orgânica. Porque tudo que é orgânico tem prazo de validade. Alguma coisa dura mais, outra dura menos, mas tudo que é orgânico tem prazo de validade. E o nosso corpo é orgânico e ele tem prazo de validade. E o prazo de validade dele está muito relacionado à forma como você conduz o seu organismo. Se você conduz o seu organismo de maneira mais saudável, ele vai durar um pouco mais, em teoria. Se você trata o seu organismo de qualquer jeito, lá no pontapé, ele vai durar um pouco menos, né? E o organismo, ele se divide em algumas vertentes, né? Nós não temos só essa vida orgânica, nós temos uma vida espiritual e a gente tem que cuidar dela, né? Nós não temos só a vida orgânica e espiritual, nós temos a vida social e nós temos que cuidar dela, né? Nós temos nossa vida profissional e temos que cuidar, e tudo isso engloba um conjunto que forma uma coisa básica que é a nossa individualidade. O que sobe para o plano espiritual não é o corpo. O corpo ele vai ficar enterrado em algum lugar e vai se desfazer. O que sobe para o plano espiritual, aquilo que a gente chama de individualidade, é o nosso corpo espiritual, o nosso espírito e o nosso perispírito, né? Ele vai até um hospital qualquer no plano espiritual, em alguma colônia, ou muitas das vezes, né, infelizmente, acaba dando uma passadinha no umbral, que é logo aqui, e por ali fica algum tempo. Mas todo esse processo, ele está intimamente ligado com a forma como conduzimos a nossa vida. Se você conduz a sua vida de forma desprendida, você tem um desencarne de uma forma. Se você é muito materialista, tem um desencarne de outra, né? Daí vem aquelas ideias de casas assombradas pelos antigos donos, que tinha tanto apreço aquilo, que infelizmente o corpo, né, chegou à sua reta final, e muitas das vezes a pessoa sequer percebe que de fato ela desencarnou. Há muitos espíritos que vagam pela Terra que não compreendem então que são desencarnados. O Haroldo Dutra até tem uma história que eu acho muito legal, que ele é recebido, aliás, um espírito é recebido num trabalho espiritual desse, né? Fala, reclama que vai em casa e que ninguém conversa com ele, é claro, porque ninguém está vendo ele lá. Então o orientador espiritual pergunta: mas você acredita em vida depois da morte? O espírito fala: de jeito nenhum, de forma alguma. Ele fala: olha, mas então é bom você começar a repensar, você tem boas razões para acreditar. E isso não é uma coisa à parte, né? Trabalhos de orientação espiritual, como por exemplo o trabalho de desobsessão, não é incomum espíritos serem recepcionados sem ter noção que estão desencarnados. Acham que estão ficando loucos. Não, mas eu fui em casa, minha mãe não conversa comigo, meus pais nem me olham, meus amigos, eu vou no meu trabalho. E acontece principalmente com aquela pessoa que chegou ao fim da vida por meio de um processo suicida, que continua agonizando naquela dor porque acredita que aquele corpo que está lá é ela, é a pessoa, né? E agoniza junto com aquele corpo. Muitas das vezes vê o corpo em estado de decomposição dentro de um caixão porque acredita que ele ainda está ligado àquele corpo. E por que isso? Falta de um plano adequado de aposentadoria. Não pensou na vida espiritual antes de ter a condição de acessar essa vida espiritual.
Porque a morte ela pode acontecer a qualquer segundo. Talvez o Marcelo está aqui dando uma palestra, aí chega o grupamento de espírito e fala: está na hora do Marcelo ser desencarnado, e ele vai ser aqui na frente das câmeras, e vai, acabou, cai aqui. É um processo natural, né? Então, nós temos que planejar a nossa vida, como nós temos que planejar também o nosso renascimento, né? Ah, mas quem está aqui vai sofrer, vai chorar, vai ficar lá perturbado porque perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu sei lá o quê. Tudo bem, mas quando estávamos do lado de lá no plano espiritual para virmos para cá, quem ficou lá também sentiu saudade. A saudade dói de lá para cá como dói daqui para lá. É natural. Todos que sentem saudade sentem tanto aqui quanto lá. Nós deixamos amigos queridos lá também. Existem outras pessoas do lado de lá que foram meus pais na última vida e que possivelmente ficaram lá. E eu encontrei outros aqui, né, que me aturaram como filho. Mas até eles têm que ser preparados para esse processo. Quando nós chegamos no nosso momento derradeiro, né, quando a gente chega ali na curva do caminho para ir embora, para pegar o trem na estação e retornar para o plano, se nós temos essa concepção de aquele que tem o desprendimento desse corpo, dessa coisa material que nos prende, e nossa família não, é nosso dever tentar alertá-los disso, porque no próprio momento de velório, naquele momento em que nosso corpo é velado, a energia que lá está é importante para o desligamento desse espírito. Existe um vídeo, e eu recomendo que vocês assistam depois, ele está no YouTube, um vídeo muito bacana, chama Desencarne de Dimas. Mostra com uma riqueza de detalhes muito legal como que é feito um processo de desligamento de um espírito e de um corpo adoentado. Como que funciona todo o processo das pessoas que estão no entorno, da esposa que prende o marido ao corpo devido às suas interações energéticas antes do espírito se desligar desse corpo, do trabalho espiritual que os mentores têm para conseguir tanto desligar a esposa daquele processo hipnótico com o marido, como envolver o marido em torno de uma redoma, digamos assim, energética, para que essas interações, né, energéticas ruins, e são ruins, mas não é a intenção da esposa isso, né? É aquele excesso de cuidado. É aquela coisa: é o meu marido. Não, nunca foi. Foi emprestado ali naquele momento, né? Um dia, eu conversando com a minha mãe, foi logo no começo desse período do Covid, ela até falou, mas ninguém está preparado para ver um filho morrer, porque você é meu filho. Eu falei: mãe, eu sou nessa vida, mas na próxima eu posso ser sua mãe, né? Então, pessoal, é importante que tenhamos esse desprendimento. O corpo, para nós, é uma prisão. Não estou dizendo para prepararmos um habeas corpus antes da hora, né? Não é isso. Mas trabalharmos o nosso processo de vida de forma que o nosso processo, abre aspas, de morte, fecha aspas, seja um momento tranquilo. Kardec fala que a morte, ela é assim como a vida. Se você vive bem, você vai ter um processo de transição muito tranquilo. Se você é uma pessoa muito apegada ao material, uma pessoa vaidosa, ligada ao seu corpo, ligada às coisas que você tem, talvez o desligamento não seja assim tão tranquilo. Talvez você fique ali um pouquinho mais, né? Esse pouquinho vai variar muito desse processo. Mas e assim que eu desencarnar? Assim que eu tiver esse momento de passagem? Como que vai ser? Eu vou esquecer? Eu vou lembrar da minha vida passada? Pessoal, cada caso é um caso. Isso varia
infinitamente de acordo com o processo evolutivo de cada um, de acordo com o desprendimento de cada um, de acordo com o entendimento de cada um, né? Há aquele que vai ter uma transição tranquila, às vezes, se passar por uma zona umbralina, não vai nem perceber, né? Há aquele que vai ser levado dormindo. Pode haver o caso daquele que vai passar de uma encarnação para outra dormindo, né? Imagine uma pessoa extremamente materialista, que não acredita em nada além do momento agora, do atual, do que ela vive. Imagina essa pessoa de repente desperta num hospital espiritual, vendo seus entes queridos, você está vivo, tudo que você acreditou na encarnação era tudo bobagem. Essa pessoa entra em loucura, ela pira, entra em pânico. Imagine, uma pessoa foi morta em 400 a.C., porque ele tinha ideias que hoje nós suscitamos como reencarnacionistas. Estamos falando de Sócrates. Sócrates, de repente, teve uma ideia de que todos nós vivemos vendo ilusões, né? Nós estamos acorrentados uns aos outros, com uma chama nas nossas costas, observando sombras projetadas no fundo de uma caverna. Isso é um mito que Platão criou lá em 400 a.C. para explicar determinadas situações que a sociedade da época não conseguia enxergar. Muitos dos quais ainda hoje não conseguem. Saramago, que é um autor português famosíssimo e já falecido, escreveu vários livros maravilhosos, recomendo leitura. Não são livros espíritas, tá? Ele escreveu um dos livros específicos baseado nessa história. Se chama Ensaio sobre Cegueira. Perguntaram para Saramago uma vez, e se fôssemos todos cegos? Segundo ele parou, pensou e disse, mas somos todos cegos. A verdade é que não conhecemos a nossa realidade de forma profunda. Acreditamos em maioria que a vida real é aquela que a gente vive aqui. Mas existe uma dicotomia tão interessante nessa questão que, se a vida real é a que a gente vive aqui, onde está a justiça de Deus? Por que alguns nascem em berço de ouro e outros completamente pobres? É a sorte? Seria seleção natural? Não. Justiça, aos olhos de Cristo, significa harmonia. Não existe harmonia numa seleção natural em que o processo de vida começa aqui e acaba aqui dentro de um mesmo padrão e aquilo acabou, morreu e pronto, acabou, ponto final. Não há justiça, não tem como haver harmonia numa relação como essa. Então, muito importante acreditarmos naquilo que nós não conseguimos perceber. As respostas, elas estão dentro de nós. Se você fechar o olho e se perguntar, a resposta virá. Agora, quanto ao processo de desencarne, como que vai ser o meu? Quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu terei uma boa passagem? Mas eu sempre fui uma pessoa tão má, agora eu até estou desmotivado. Eu chego em casa, brigo com a esposa, condeno meu filho, chuto o cachorro, jogo o gato pela janela, amarro a bombinha no rabo do gato. Gente, tudo bem, se você enxerga que você faz isso, põe um ponto final e começa de um jeito diferente a partir de agora. Se desprenda, estude. Não tem nada melhor para você acordar para uma nova realidade do que um estudo. Conhecer coisas novas por meio do estudo. Mas eu quero saber o que tem depois da morte. Os livros espíritas são extremamente claros com o que há depois da morte. Faz uma leitura básica do Nosso Lar, por exemplo, O Céu e o Inferno de Kardec, livro maravilhoso, e N outros livros que falam sobre a vida depois da morte.
alguns autores não tão conhecidos no meio kardecista, mas que também escrevem livros maravilhosos com riqueza de detalhes. Poderia citar o Robson Pinheiro, que tem livros maravilhosos que falam sobre a vida pós-morte. E qual é a diferença de um processo de desencarne para um desencarne? Para um desencarne Covid. Pessoal, infelizmente, Covid tem proporcionado, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista de como você olha, até falei isso numa palestra ontem, mas depende de como você olha o momento atual. Se você consegue enxergar que o momento atual é um momento de aprendizado, um momento de oportunidade, um momento em que estamos crescendo por meio dos constantes testes que estamos sendo submetidos, como o próprio Divaldo fala, crescemos na guerra, então o momento atual é um momento de bênção. Se você ainda não consegue enxergar dessa forma e acha que o que o cara está falando aqui é muita doideira, então seria um momento de dor, um momento de muita morte, um momento, não gosto dessa palavra, mas um momento de desgraça. Seja qual seja a forma como você enxerga o momento atual, aquela pessoa que é internada com Covid e que, infelizmente, chega ao momento do desencarne, normalmente isso acontece de forma muito rápida. Acontece de forma muito rápida e para manter a segurança, a vigilância em saúde, diminuir o risco de disseminação do processo de adoecimento entre a sociedade, a pessoa ela recebe um saco diferente dos demais sacos de defunto, né? E um caixão próprio, onde esse caixão não pode ser aberto. O processo de velório é mais rápido e a pessoa normalmente ela é sepultada sem a cerimônia tradicional que conhecemos. É muito rápido. Tudo acontece de forma muito rápida. Se a família não está preparada, e principalmente se aquele ente, né, não está preparado, ele vai ascender ao plano espiritual de forma despreparada, né? Imagine se você, vamos pensar, eu não sei quantas pessoas já vivenciou isso, mas imagina você que tem a oportunidade de ser reprovado na escola. É uma oportunidade maravilhosa que você vai ter a oportunidade de receber pessoas que ainda não viram aquilo que você viu e poderá ajudá-los a crescer, e você vai ter a oportunidade de resgatar e recuperar determinadas coisas que você precisava. Imagina que você chegou nessa situação e o professor ficou com dó, ou às vezes nem foi dó, o professor não aguenta mais ver sua cara, vai te dar aquele empurrãozinho e você passa para a série seguinte sem conseguir, sem ter o conhecimento básico para aquilo. É mais ou menos isso. Você vai chegar em um ponto, você desencarna sem o conhecimento básico daquilo, sem o desprendimento daquilo. Você vai chegar num momento em que você vai cair de paraquedas e vai falar: o que eu estou fazendo aqui e aonde que eu estou? Porque as pessoas não me conhecem. Porque, e o pior, imagina aquele que, por uma razão qualquer, cai em uma zona umbralina, não sabe o que está fazendo ali, né? Não tem qualquer ideia do que está acontecendo. Imagine essa situação, já que a gente está falando de despreparo para o desencarne, imagine essa situação para o materialista, que não crê em vida após a morte, e que acredita que aquela situação que ele está vivendo ou é um sonho, no caso um pesadelo, ou alguma coisa aconteceu entre o período que ele internou e o período que ele despertou no meio daquele lamaçal. Né? Como aconteceu com o nosso irmão André Luiz, né? Que acordou de repente do nada numa área umbralina
e que não sabia o que estava acontecendo. E o pior, estava sendo acusado de algo que ele não sabia que tinha cometido. Então, é extremamente importante, pessoal, vivermos a vida de forma desprendida, né? O que é material é passageiro. O que vamos levar é o que fizermos de bom e de ruim para os outros. O conhecimento, o estudo, a leitura, entender como é o plano espiritual para quando regressarmos nos lembrarmos. Porque às vezes você pode despertar em um hospital espiritual de forma mais desprendida. Os mentores que ali estarão te recebendo terão essa concepção. Essa pessoa está mais... Qual a vantagem disso? Se você desperta de uma maneira mais tranquila, se você já está mais desprendido, se você já tem a concepção de que as vestes corporais não lhe pertencem mais, o planeta Terra não lhe pertence mais, se você preparou bem a sua família para isso, olha, gente, quando eu falo muito isso para minha mãe, mas se eu morrer antes de você, pelo amor de Deus, não arruma chororô no meu velório não, fica feliz porque eu venci a minha etapa. Se você consegue trabalhar isso com a sua família, você chega do lado de lá, pronto para, tão logo seja possível, você voltar para cá para poder trabalhar, poder ajudar, né, nos processos espirituais, retornar para os seus tempos de oração, seja Kardec, seja qual seja, para poder ajudar, auxiliar de alguma forma, né, ajudar aquelas pessoas que ainda infelizmente estão presas nesse câncer materialista. Extremamente importante nós trabalharmos dentro de nós essas concepções. Esquece aquilo que está relacionado à vaidade. Mas eu tenho um carrão, foi te dada a oportunidade de ter. Ele tem sua serventia nesse momento, mas a hora que você abandonar esse momento material, esse carrão não vai ser mais importante para você, sua casa também não, né? Trabalhe essas ideias em seus filhos, trabalhe essas ideias em seus pais, nos seus entes, né? E muito importante, pessoal, se essa ideia é trabalhada entre os entes, o momento da transição, ele é tão tranquilo, que os próprios entes vão saber até como se portar naquele momento de velório. Né? Não vai fazer aquele velório contando piadinha com o elefantinho e outras tantas coisas, aberrações, que a gente vê em espaços onde deveria ser de oração. Porque depois do desencarne, por mais desprendidos que sejamos, nós ainda ficamos ligados ao corpo durante algum tempo, mais ou menos tempo, durante aquele momento de passagem. Nós ainda ficamos ligados ao corpo, pelo famoso cordão de prata. Importante termos essas concepções. Esse meu corpo é uma armadura, é como se fosse a armadura de um soldado medieval. É importante para ele, ou como se fosse o colete balístico de um policial nos dias de hoje, é importante para ele naquele momento do trabalho. No momento em que eu preciso estar aqui pisando nessa terra, é necessário que eu tenha esse corpo, porque do contrário eu não teria como sobreviver. Acabou esse momento, o planeta Terra, pessoal, é uma estação de ônibus, é uma rodoviária. Constantemente tem ônibus chegando e tem ônibus saindo. Nosso momento aqui é temporário. Nós chegamos no ônibus, depois nós vamos ter que pegar outro e retornar. A vida real, a nossa individualidade, ela não está nesse corpinho aqui. Ela está no meu corpo espiritual. Talvez eu vá evoluir num estágio tal que eu vou ter condições de ir para outros planos, outras terras, outras escolas, como é a Terra. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou precisar desse corpo para que a minha individualidade o ocupe
e de outros corpos tantos, né, que serão ocupados pela minha individualidade no futuro e que já foram no passado. Eu já morri diversas vezes, já passei por essa terra alguns milhares de vezes. Eu li um livro uma vez, eu não vou conseguir me lembrar o nome, que chama Evolução, não me lembro o quê, e esse livro trazia mais ou menos o tempo de encarnações de cada pessoa, de acordo com as eras, seria algo em torno de 140 mil encarnações, até os tempos de hoje, para aquele que começou como humano, né, como o primeiro tempo de vida aqui na Terra. É muito tempo, são muitas vezes que eu morri. E se isso é tão natural, para que eu vou ter medo de uma coisa tão natural? Ninguém tem medo de nascer. A mãe fica com medo do filho nascer? Aí eu estou com medo de nascer. Não, pode ter medo das situações, pode ter medo de complicações, né? Mas do fato em si, nunca ouvi falar. Então, para que eu vou ter medo de morrer? Para que eu vou ter medo desse momento de desligamento do corpo? Eu não tive do momento do ligamento, da ligação, daquele momento em que eu estava chegando. Muito pelo contrário, possivelmente eu fiquei naquela fila, naquele processo encarnatório um tempão, esperando abrir uma vaguinha para eu conseguir entrar. Então, se eu fiquei esse tempão, faça uma boa encarnação. Faça o melhor que você puder, por você e pelo outro. Estude, compreenda essas nuances, essas pequenas questões que envolvem o processo encarnatório e o processo desencarnatório. Se eu vou para um hospital, vou ficar, sei lá, um dia, 12 horas, e depois vou ser enterrado, sem ter condição dos meus pais me verem, meus pais têm que me ver com o coração, porque aquilo que está sendo enterrado, aquilo é uma armadura biológica, que no máximo em 6 meses não vai ter praticamente mais nada. Então, aprendam a enxergar o que vocês querem enxergar com o coração, porque a individualidade não é aquela que foi para o subsolo. A individualidade, ela retornou para um plano maior, ela retornou para o universo. E é ali que a gente vai conseguir encontrar os nossos entes. Nós vamos encontrar os nossos entes em oração, nós vamos encontrar os nossos entes, muitas das vezes não vamos nos lembrar, mas em sonhos. Nós vamos encontrar os nossos entes quando nós pensarmos neles. Importante, mas fulano desencarnou através de Covid, eu não tive tempo de despedir. Agora todos os dias eu chamo, ô fulano, vem cá me ver, vem aqui em casa, aparece para mim. Pessoal, não façam isso, não chamem entes queridos, não fiquem invocando, porque imagina esse ente não tendo autorização para retornar, mas percebendo essa invocação o tempo todo. Imagina o sofrimento dele do lado de lá. Vamos pensar em uma situação aqui da Terra. O presidiário que clama pela mãe, que grita pela mãe. Vamos lá, o presidiário que mora na prisão, o fundo da cela tem a janelinha onde ele fica com o bracinho do lado de fora, o IP florido e a favela lá onde mora a mãe. E ele fica com a mãozinha lá, mãe, vem me ver. E a mãe não pode entrar naquele momento, porque tem a hora certa da visita. Imagina o sofrimento daquela mãe, sendo chamado pelo filho e não podendo ir lá atender. Assim seria no plano espiritual, o ente aqui da Terra invocando, e infelizmente o irmãozinho espiritual do lado de lá, sem poder regressar para poder vê-lo. Porque tudo tem o seu momento. Se nós, no Brasil, infelizmente, ainda temos o famoso jeitinho brasileiro, no plano espiritual a organização é exemplar. Lá não tem o jeitinho brasileiro. Lá funciona conforme a lei determina que tem que funcionar. E aí, qual lei é essa? Está no livro dos Espíritos.
todas as leis morais, todas as leis. Ah, mas como funciona o plano espiritual? Tem N literaturas falando. Eu recomendei o Nosso Lar, mas tem N outras. Cidade no Além, um livro que eu li há muitos anos, que eu acho maravilhoso. Então, pessoal, vale a pena estudar, vale a pena conhecer para onde vocês estão indo. Quando a gente vai viajar, a gente vai sair de férias e vai para um lugar legal, né? Eu vou para Poços de Caldas, né? Fui para Poços de Caldas há algum tempo. Você não pega lá na internet e lê ponto a ponto como é a cidade. Olha, tem esse ponto lixo, tem esse, acontece isso e aquilo. É a mesma coisa, é uma viagem. É uma viagem um pouco mais longa, mas é uma viagem. Você não vai querer conhecer o que tem lá, como fazer, o que não fazer, né? Teve uma pergunta que uma colega me fez hoje no trabalho, se a gente se lembra das coisas que a gente viveu no passado, principalmente outras vidas. É o que eu falei, depende do seu desprendimento. No plano espiritual tudo funciona através de vibração. Se você se lembra de muita coisa do passado, possivelmente você vai se lembrar de muita coisa ruim também. Lá, se você pensa em coisa ruim, você vibra ruim. Se você vibra ruim, você atrai para si uma realidade que é desnecessária dependendo do local em que você estiver. E que, no tempo correto, você terá como fazer aqueles resgates. Está tudo escrito. Tudo vem no seu tempo, né? Assim como a visita vai ter o tempo dela, os seus momentos de resgate também terão. Então aprendam a viver bem aqui, porque o processo de desligamento ele se dá na mesma proporção da sua realidade vivencial aqui. A única coisa que você vai perder, ou você não vai perder porque nunca foi seu, mas a única coisa que você vai deixar de ter é as vestes materiais, é essa armadura biológica. De resto, a sua individualidade, a forma como você pensa, a forma como você age, é o que vai despertar do lado de lá. O Marcelo que está aqui, que tem as suas coisas boas, mas que também tem os seus probleminhas, né? Cada um sabe quais são os seus, é o que vai despertar do lado de lá. E a forma como vai ser esse despertar é o que vai depender da forma como você age aqui na Terra. E a melhor forma de conhecer, a melhor forma de se auto-melhorar é você trabalhar pelo outro, você praticar a caridade. A melhor forma de você se desprender daquilo que é material é a prática da caridade. É você fazer pelo outro, é você se amar, você amar o outro na mesma proporção. Você conseguir enxergar os problemas do outro como eles são e enxergar os seus problemas, não se vendo com problemas maiores do que os outros, né? Então, pessoal. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta. Pode falar? Pode. O que você falaria para o pessoal que está em casa e para nós também, que perdemos alguns familiares por essa questão do Covid-19? Porque são pessoas que do nada adoeceram e foram para os CTIs, UTIs, não puderam mais ter contato com seus familiares ou amigos, em hipótese alguma, e porventura desencarnaram. Então fica aquele sentimento de uma perda injusta, inexplicável, não tivemos oportunidades, etc, etc. Como seria para nós encarnados o comportamento, entre aspas, ideal nessa situação? A pergunta saiu já, né? Bom, eu trabalho em uma área hospitalar. Eu também perdi amigos. Infelizmente, os profissionais da linha, que eles chamam de linha de frente, são aqueles que estão mais se adoecendo em escalas geométricas.
E nesse processo de adoecimento, alguns amigos infelizmente partiram. A minha sogra trabalha em área hospitalar, a minha irmã na linha de frente, exatamente hoje em Uberaba, em 2 hospitais, atendendo Covid. E nós temos preocupação, sim. O que eu diria para essas pessoas? Quando o Chico chegou em casa e o seu irmão, né, teve um problema, né, de saúde e já estava no processo de desencarnação, o Chico disse o seguinte para a irmã: mas é meu irmão, eu vou sofrer. E o Emmanuel, com aquele vozeirão dele, falou assim: e o que o seu sofrimento difere do sofrimento dos demais? São palavras duras, mas são palavras extremamente sinceras. Eu diria que Cristo, que é o governante do nosso planeta, ele não faz nada que seja injusto, porque o pai não comete injustiça com o filho, né? Pelo menos os pais com amor realmente não cometem injustiça com os filhos. O processo, essas pessoas que estão falecendo através do processo Covid, não são falecimentos em vão. As pessoas que estão falecendo por meio do Covid estão alarmando uma gama de cientistas tão grande no mundo material e no mundo espiritual, que a ciência jamais trabalhou tão duramente pela descoberta de vacina quanto tem trabalhado hoje. Existem outras doenças que matam, assim como o Covid, mas talvez por não criar a pandemia que o Covid criou, essas pessoas, esses médicos, eles não têm o mesmo afinco de busca pela cura. O Covid, ele é um mal, teoricamente, que está despertando outros bens. O que eu diria para essas famílias? Orem pelo seu entendimento em primeiro lugar e pelo espírito daquele ente querido que partiu. Ah, mas eu não acredito em espírito. Se você orar, mesmo não crendo, mas se você orar com amor, para que aquele ente, ele vá, né, esteja onde ele estiver bem, mal você não estará fazendo. Na Bíblia, e eu vou usar um termo da Bíblia agora, diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Cristo, Filho de Deus, ele morreu e ascendeu em espírito ao céu, né? Alguns chamam de ressuscitação, outros de tantos nomes, né, dependendo da crença religiosa. Se existe harmonia, se Cristo o tempo todo pregou por justiça e na linguagem hebraica justiça e harmonia, se existe harmonia na palavra de Deus, na palavra de Cristo, Cristo não pregaria algo para ele que para o outro fosse indiferente, porque Cristo não é pessoal, ele é impessoal. O que Cristo fez na terra foi só uma coisa: mostrar que o céu é para todos, porque na ocasião o céu era para os ricos, né? Para os aristocratas, só eles ascendiam os céus. Cristo veio e mostrou que era para a prostituta, para o ladrão, né? Para todos aqueles que clamassem pelo céu, teriam o céu. Cristo ascendeu ao céu e mostrou que todos nós ascendemos também. Se todos nós ascendemos aos céus, e aí eu estou usando realmente termos bíblicos, porque talvez a Bíblia seja muito mais lida do que qualquer livro espírita, e se todos ascendemos, então todos que estamos lá, independente da razão, merecem oração. E ninguém subiu aos céus de forma injusta, porque a justiça divina é exatamente a harmonia. Se eles subiram, é porque era aquele momento harmônico deles subir.
que eu diria. Gratidão. Deu horário já, pessoal. Muito obrigado